Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Paixonality com Drops. Hoje estou aqui com meu amigo e colega de psicanálise, o Luiz Carlos Petri, ou Petri, depende do acento aí de onde vocês estiverem. E o tema do vídeo de hoje é a importância da topologia lacaniana na formação do psicanalista. Realmente, eu resolvi aí gravar uma série de encontros, né, desde que saiu essa questão do bacharelado em psicanálise, foi levantada à tona essa questão da formação do psicanalista, quem forma, tem título, não tem título, como alguém é autorizado psicanalista, dá para fazer isso de forma independente, é num percurso de análise, é instituição, só pode ser instituição, como é que funciona tudo isso? Então, nós estamos gravando aí uma série de encontros sobre a formação do psicanalista para a gente poder conversar, debater isso daí, né? E hoje o Luiz, que é topólogo de formação, ele vai se apresentar, vai falar um pouco do percurso dele na psicanálise, de como ele se encontrou aí no Lacan, na topologia, vai dizer, né, a opinião dele sobre a topologia na formação psicanalítica, e a gente vai fazer um bate-papo para pensar um pouco como é que está a situação da psicanálise hoje no Brasil e de que maneira a topologia entra nisso tudo, de que maneira a gente pode pensar algumas coisas. Então, Luiz, queria agradecer por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo, querido, e a palavra está com você. Obrigado, Daniel. Obrigado às pessoas que estão aqui no momento assistindo a este vídeo. Agradeço. E lembrando, é sempre importante colocar o like e se inscrever no canal Paixonalítico. Eu estou inscrito e assisto todos os vídeos, né, inclusive as crônicas, que é um novo projeto que está rolando aí no canal, que é muito importante, né? Mas então, vamos à questão. A gente poderia responder ela de um modo muito rápido e simples, mas ficaria algo meio pasteurizado, né? Bom, meu nome, eu vou me apresentar então assim, contar um pouco a história do meu percurso, que eu acho que é interessante saber disso, como eu chego nessa coisa da topologia e da topologia psicanalítica, que tem uma ênfase no Jacques Lacan, né, que é o grande sujeito, apesar de que outros já também trabalharam conceitos topológicos dentro da psicanálise e também dentro da psicologia, mas isso a gente pode ver daqui um pouco. Eu sou professor emérito da PUC de São Paulo, me aposentei e com a aposentadoria resolvi me dedicar única e exclusivamente a um trabalho de pesquisa que eu realizo há 40 anos aproximadamente, na verdade 42 anos, que é a pesquisa da topologia no pensamento de Lacan e Freud, né? Eu cheguei a esse ponto em função de alguns trajetos da minha vida, né? Eu aprendi a desenhar muito cedo. O meu avô, que era um designer, né, desenhando sobre objetos, geralmente, sobre formas de calçado, para fazer designer de calçados, e papel, claro. E aí eu fui fazer o Liceu de Artes na adolescência, que é um curso que a gente aprende a desenhar academicamente, pintar também e escultura. Então eu fiz as três coisas. Claro que eu fiz muito mais desenho do que qualquer outra coisa, né? Por causa... Até porque os materiais eram escassos, etc. A pintura era assim muito caro, mas também fiz bastante e ainda hoje desenvolvo algo dedicado à psicanálise e à topologia, nesse caso. E aí, na mesma época, por sugestão do meu psicanalista, porque eu comecei atendimento psicanalítico com 8 anos de idade,
né? E fui acompanhado pelo psicanalista até o final da minha adolescência, né? Eu fiz um curso na universidade, que era uma especialização, e que a gente poderia se inscrever, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Procergs, que era a Companhia de Processamento de Dados do Estado. E era um curso, uma formação de 2 anos em análise de sistemas. A gente aprendia a ser analista. Saía com o título de analista, eu saí com o título de analista de lá. Então eu era um piá que via de calção, chinelo, cabeludo, no meio de caras de idade, né? Então eu era o mascote da turma. E foi muito interessante porque eu aprendi a linguagem de programação, aprendi lógica, tive aulas de lógica, principalmente lógica procedural e lógica booleana. E como eu começava a usar a programação para tentar fazer algumas coisas que não eram planilhas, dados, etc., mas do tipo assim, montar frases aleatórias com palavras, né, tipo poesia randômica, eu tinha a vontade de fazer isso, e comecei a escrever poemas nos cartões de programação, e comecei a produzir desenhos com letras, que eles eram impressos e davam desenhos. O professor ficou muito chegado em mim, ele achava muito legal, ele dizia assim, trilegal, Petri, né, sabe? E aí ele me apresentou, trouxe um dia na aula um livro dele, esse cientista da computação, que tinha que me mostrar uma coisa, né? E aí ele me mostrou o trabalho do Abraham Mollis, que é um pesquisador europeu, muito interessante, e ele trabalhava com 3D. Aí eu olhei aquilo e disse, meu, que loucura. Aí eu falei para ele assim, olha, o dia que essa máquina, nós trabalhávamos com Burroughs 6700, ele ocupava um andar inteiro da universidade, era uma coisa irada. Eu disse, o dia que essa máquina couber na minha mesa, tiver poder e eu puder decidir o que fazer com ela, eu vou fazer 3D. E foi o que aconteceu quando nós tivemos os computadores pessoais. Eu ganhei da minha família um PC, e logo depois eu comprei um Amiga Commodore 2000, né, HD, com o meu trabalho, e comecei a estudar a modelagem tridimensional e me tornei um especialista na área, né, também, né. Acontece que na adolescência eu também fui ter que fazer, como todo mundo, aquela coisa chamada segundo grau na época, ou secundário. E aí eu estava em dúvida, né? Eu estava pensando em fazer pintura na universidade, mas eu também, como tinha ganhado da minha família a coleção dos pensadores, aquela primeira coleção, meu avô era uma pessoa que estimulava muito a leitura e a cultura, e eu já estava lendo, porque a coleção estava saindo, nós estamos falando em 1973, 74, né? E me caiu nas mãos o livro do Freud. E eu primeiro eu fiquei apaixonado pelo Heidegger, depois pelo Marx, e assim foi indo. Aí eu fui encontrando, e quando veio Freud eu pensei, meu, agora eu entendi o que eu estou fazendo, sabe? Porque eu fazia análise, né? Era uma criança, né? Eu ia para Porto Alegre 2 vezes por semana, às vezes 3, durante 2 anos, fazer um trabalho como analista daltoniana. E o analista que analisava minha mãe fez análise a vida inteira, né? Também me atendia, porque eu era uma criança que a escola considerava muito esquisita. Né? Sim, eu chegava desenhando as coisas, desenhava tudo. Eu até
o doutorado, os meus cadernos de aula eram coloridos, cheios de desenhos, né? Representações e tal, né? E na escola técnica de mecânica, eu aprendi o desenho projetivo em todas as vistas, para projetar máquinas. E eu fiz todos os passos rapidamente, porque a parte da matemática, lógica, mecânica, para mim era muito fácil. Era tranquilo. Eu gostava. E tinha o desenhar, né? Sabe? Pô, daí eu pá. Aquela coisa assim. E no final, o professor disse, tem umas apostilas aí de topologia, tu não quer experimentar? E aí eu fui pegar as apostilas e fui ler e fazer os exercícios e aprendi o que era a tal da topologia, achava ela muito legal. Então começava a desenhar a banda de Moebius, né, o toro, garrafa de Klein, o cross-cap, etc. E aí eu fui fazer o curso de psicologia. Em 1981, eu tinha o hábito de manhã ir tomar café na padaria, que ficava a uns 50 metros da minha casa, que era do meu padrinho, e tinha um salão que era todo decorado com uma obra de arte muito legal, e que ele reservava para as pessoas que queriam tomar um café. Tipo assim como nós temos em São Paulo, as padarias. Só que ele era mais reservado, aquela parte, né? E eu ia lá, pegava o jornal, pegava café e lia o jornal. E aí eu leio na Folha da Manhã uma notícia sobre a morte de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Eu disse, porque era assim, a gente quando é adolescente, principalmente no interior do Brasil, eu nasci em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, uma cidade bolsomínia, né, sendo de uma família antinazista e que tem também a genética judia lá atrás, né? Eu sempre me senti muito desconfortável, né, naquele meio. Então eu pensei, terrível, né? E aí eu pensei, eu vou ter que conhecer esse cara agora, né? Porque era dado um destaque que ele tinha inovado o pensamento de Freud. E eu já tinha lido todo Freud, sabe? Então eu tinha me apaixonado. No meio do caminho eu ganhei de presente da minha avó a obra em espanhol do Freud, e aquela em 3 volumes, né? Então eu estava entrando no curso de psicologia e não mais no de Belas Artes, porque eu queria aprender direitinho o tal do Freud, porque eu pensava em fazer pesquisa. Na verdade, eu só pensava mesmo em estudar, né? Aquela coisa, né? E eu saí, fui na livraria em São Leopoldo, que era a cidade da universidade, atrás dos livros do tal do Lacan, ver se tinha livros dele. Daí falava lá na reportagem que tinha seminários e tal. Pô, vou comprar isso aí. E encontrei em 2 livrarias diferentes os 2 seminários publicados na época. O primeiro que eu achei foi o Seminário 11. Eu olho, eu reconheço, Hans Holbein. Putz, que legal, né? Os embaixadores, né? Eu já tinha feito trabalhos de exercício de desenho com a caveira, né? Abro o seminário aleatoriamente e dou de cara com a página onde está o 8 interior. E olho. E digo, topologia. Topologia. Pensei, agora sim. Aí olho, Heidegger. Nossa, Hegel. E aí então eu pensei, depois de ter lido o Seminário 11 primeiro, e depois de ter lido o Seminário 1, eu pensei, caralho, eu tenho que ler esse cara, né?
né? E aí então eu tinha o desenhar, o modelar 3D, né? E um autor que era interessante. Na faculdade, eu, durante um ano, fiz matemática fundamental. E o meu professor, o Sérgio Conquili Gomes, que era um ex-jesuíta e que era o autor dos livros que nós usávamos, me ofereceu uma bolsa de estudo para fazer matemática pura, né? Porque eu ia muito bem nas aulas, bem mesmo, né? E entendia tudo que ele falava, né? Mas eu tinha realmente interesse na psicanálise. Mas eu disse para ele assim, olha, mas eu tenho a impressão de que num determinado momento da história a matemática vai se encontrar de um certo modo com a psicanálise em algo criativo. E ele me disse, realmente, realmente. E aí eu continuei assistindo, assim, como ouvinte, acompanhando cursos dele, indo fazendo algumas aulas de matemática quando eu tinha tempo, porque sabe como é que é, né? Eu era, como algumas pessoa privilegiada na classe da burguesia, né? A minha família tinha empresa, eu podia me dedicar a estudar, né? Então eu saía de manhã e às vezes voltava 10 horas da noite para casa, né? Porque então ficava indo assistir aula, né? Em biblioteca, trabalho com colegas, etc. A universidade que eu fiz, a Unicinos, que é a minha alma mater, ela tem um campus. Tinha um campus antigo, que era maravilhoso, que eu frequentei muito, e que nós tínhamos lá dentro um clube de cinema, né? Com um professor de semiótica, né? E tinha também jardins interessantes, com árvores que a gente podia sentar. As árvores não estavam tão grandes naquela época, o campus grande tinha sido recém-inaugurado, mas tinha algumas, a gente podia se deitar depois do almoço, ficar lendo, batendo papo, assim, era uma coisa assim meio idílica, sabe? Um troço assim, né? E sabe como é que é? Os jesuítas, quando viam que tinham alguns alunos mais ou menos nessa situação, eles davam um certo jeitinho de se aproximar da gente. E aí eles analisavam a gente e davam força pro, né? Então, bom, o que aconteceu foi que durante a universidade eu comecei já estava lenhando no tal do Lacan, descobri os escritos, tá? E comecei a estudar os escritos, primeiro da perspectiva, e achava estranho porque tinha algumas frases que não tinham sentido algum, e porque a Ozek Depré, que é a tradutora, às vezes traduz sujet por assunto. E é sujeito. E principalmente eu comecei a verificar isso, que eu passei numa frase que falava sobre Hegel. E aí eu disse, não, Hegel não fala isso, Hegel fala de sujeito, né? Que eu tinha lido a Fenomenologia do Espírito, né? E aí eu comecei sistematicamente a estudar o Lacan, né? Inclusive montei um banco de dados com um colega anos depois, um argentino que virou um CD, que correu pelo Brasil, e hoje tem os PDFs, né? E que gerou a tal da Redes Web, uma coisa assim. Mas durante a universidade eu comecei a frequentar aquilo que na época eram os eventos de psicanálise, porque haviam várias instituições psicanalíticas no Rio Grande do Sul. Tinha a Maiêutica, tinha o Centro de Estudos Freudianos, tinha uma outra também. E aí, principalmente assistindo o Harari, que vinha da Argentina, e o Ernildo Stein, que era daqui, um filósofo, fez pós-doutorado dele com Heidegger, foi o tradutor de Heidegger, né? Foi meu orientador do mestrado depois, é meu amigo até hoje, né?
trabalhei com ele como secretário pessoal intelectual dele durante 7 anos, organizando os materiais dos livros, arrumando as falas e tal, fazendo esse trabalho. E aí chegou um momento com um colega meu, a gente estava pensando, e nós fomos convidados para ingressar tanto na Maiêutica quanto no CEF. E eu virei para ele e disse assim, olha, o pessoal da Maiêutica é legal, mas o estilo eu não gosto muito. É muito burguês, sabe? Empolado, etc. O pessoal ali do CEF, porque nós assistimos o CEF, e aí eu assisti a palestra do Alduísio Moreira de Souza, que veio num encontro em Viamão, né? E do Jacques Laberge. E sabe como é que é, né? A gente faz pergunta nessas horas, né? E eu, com esse meu jeitinho, né, educado, né, pelo conteúdo chamei a atenção, e eles me convidaram para sentar na mesa no almoço com eles, e ficamos conversando 2 horas, né, a mim e o colega, né. E aí então eu entrei no CEF. Só que o que aconteceu no CEF foi o seguinte, eu entrei e pensei assim, pô gente, que legal, agora eu vou fazer formação psicanalítica. Na verdade eu não queria ser analista, não tinha, nem me passava pela cabeça isso, né? Eu queria estudar Freud e Lacan, né? Eu estava interessado. E na primeira reunião que eu fui, que era não reunião de estudo e tal, mas era uma reunião que tinha todos os membros da instituição e se votavam coisas, o pessoal vota que eu ia dar aula. Aí eu achei estranho, né? Mas aula de quê? Não, você vai dar aula de história da psicanálise. Aí eu disse, tá, mas daí eu fiz até a colocação, tudo bem, tá certo que eu fiz o magistério, porque depois de mecânica eu fui e fiz o curso de magistério e trabalhei dei aula há muitos anos em algumas coisas, né? É o que eu fazia, eu dava aula, por exemplo, ajudando a escola pública, porque é uma longa história, e eu também dei aula numa cooperativa comunista que tinha, da qual eu participava, fui convidado a entrar, para trabalhadores, né? Para formar eles de consciência de política e passar na prova para ter o 2º grau, 1º grau. E eu dava língua estrangeira, né? Porque a minha terceira língua que era o espanhol, e a minha língua materna foi o alemão. Depois eu aprendi o português quando entrei na escola, e ao mesmo tempo aprendi o espanhol, porque o meu avô tinha um grande amigo dele que era um designer de Barcelona, famosíssimo, né? Também que nem ele, e eles todo sábado desenhavam juntos e tomavam mate, né? E aí ele levava o filho dele e o meu avô me levava, porque eu era o xodó do meu avô, né? Eu fui criado pelo meu avô, porque a minha mãe se separou um pouquinho antes de eu nascer, né? Então a gente voltou para casa paterna, né? E então sabe como é que é, né? Eu cresci assim numa casa cheia de mulheres e homens também, né? Mas empregados e tal, todo mundo pajeando e, né? Mas sempre buscando um engajamento, né? Com os outros, né? E aí o José Carlos, que era o filho dele, nós brincávamos a manhã inteira dentro da fábrica de calçados. E tinha sempre algum funcionário, costureira, o chefe lá, etc., nos dava maior força e cuidava para a gente não se machucar, né? Então fui aprendendo tudo e brincando, montando coisas. E eu ia uma vez por semana na casa do Carrasco, dormia lá, almoçava, fazia toda a rotina familiar. Então eu aprendi o espanhol convivendo com eles, né?
Bom, e no CEF, então, eu fui dar aula de História da Psicanálise, fui pesquisar a História da Psicanálise. E aí eu descobri que a formação em psicanálise, conversando com o Alduísio, conversando com o Jacques Labert, conversando com o Caon, conversando com colegas depois de São Paulo, em eventos que eu fui, que ela não se dava do modo como muitas pessoas imaginavam, de uma forma burocrática, né, ou organizada. Tu pode falar burocrático no mau sentido, ou tu pode falar de uma burocracia num sentido positivo, num sistematizada, né? Porque se usa muito, há uma confusão muito grande entre discurso acadêmico e discurso universitário, né? E discurso científico. O discurso acadêmico e científico é uma coisa, e o discurso universitário, que o Lacan fala, é outra coisa completamente diferente. Entretanto, a gente sabe que na universidade o que impera, muitas vezes, é o tal do discurso universitário, que é um discurso, né? Mas nem sempre, né? Há aquele professor que enlouquece os alunos, né? E que enlouquece os colegas, mas que não, muitas vezes não está participando do discurso universitário e não está fazendo política contra as pessoas, né? É raro, claro, mas tem. Eu conheço muitas pessoas assim, maravilhosas, na PUC de São Paulo, por exemplo, até na USP, né? Algária, por exemplo, Matos, que é minha amiga, né? E assim por diante. Mas aí eu descobri que o analista, fui ler, né? Que o analista se autoriza por si mesmo e na relação com outros analistas. Queria falar uma coisa, Daniel? Sim, que tem, acho que aí um ponto de intersecção que a gente está chegando entre a tua biografia com o avô, o dom do desenho, o aspecto lúdico do grafismo que vem da tua infância, o interesse pelas matemáticas, de como você desemboca na psicanálise, né? E agora a gente podia comentar um pouco sobre o que é a topologia, por que você acha que a topologia lacaniana, que seria, digamos, o desenvolvimento do Lacan, de noções topológicas para pensar a psicanálise, seria importante na formação do psicanalista. Então, agora a gente está entrando, né, nessa questão o analista se autoriza de si mesmo na relação com alguns outros, né? Então, acho que seria interessante a gente desdobrar isso, né? Porque justamente é a ponte da tua vida, né? É algo que te atravessa aí desde sempre, que tem a ver com o teu percurso, inclusive como analista, né? De como você se tornou analista, né? Assim, a gente poderia dar uma explicação, uma resposta para isso bem curta e simples, mas que não faria sentido algum. Na realidade, seria um enlatado, eu acho que no final das contas. Que é mais ou menos trazer dois momentos nos quais Lacan vai falar sobre isso. Por que ele está trabalhando topologia? No Seminário 9, que é um seminário bastante complexo, né? E não é à toa que ele não foi editado ainda pelo Miller, né? Porque editado do jeito que as coisas são e como são feitos os seminários, né? Ele tem muitos equívocos no tratamento topológico, né? By the way, como se diz, eu estou fazendo uma tradução desse seminário com colegas, né? No qual eu faço toda a redescrição das topologias que lá estão, ou seja, pensando naquilo o que Lacan está naquele momento pensando ali, né? Que é fácil de perceber, né?
Mas precisa ter muito conhecimento topológico para isso. Esse é o grande problema. E precisa ter um olhar, como se diz, benfazejo, né? Não pode fazer como o Sokal e Brickman fizeram. Pegaram trechinhos da obra do Lacan e, não sendo topólogos, não sendo matemáticos, sendo físicos, e pior é isso, né? Escrachinaram, né? O Lacan vai dizer no Seminário 9, a partir de um determinado momento, que apesar dele ter passado por Saussure, pela ideia da cadeia significante, análise fonemática, ele vai dizer, inclusive, né? Da cadeia significante, daí ele vai dizer que ele tem que ir para a topologia porque ela não dá conta. E aí ele diz: eu convido vocês, num dos momentos, a entenderem a linha como corte fundamental. Ocorre que você tem que ter lido Saussure para entender o que ele está dizendo. Porque ele não está, abre aspas, estou citando Saussure. O Saussure vai dizer que a cadeia significante é uma linha de dimensão 1. Isso. Mas para entender isso, você tem que ter lido Euclides. Que o Euclides vai dizer nos elementos: uma linha, a linha é comprimento sem largura. Tá, daí fechou, não precisa ir mais adiante. E o Lacan está querendo falar da linha que Euler, quando perguntam para Euler o que é uma função, o Euler faz o seguinte: ele sorri e faz um gesto. É famoso isso na matemática. E os matemáticos ficam putos. O Ian Stewart traz isso. Porque não dá para calcular, tá entendendo? Só que matemática não é aritmética. Aritmética é uma areazinha da matemática. Matemática vem de matema, do grego, quer dizer pensar. Né? E o Lacan, com isso, está dizendo que o corte é uma linha. E que a linha é um corte. Acontece que a palavra corte deriva de seção. Na matemática é uma linha, seção. Certo? Então as linhas singram. E acontece que no mesmo seminário, mais para o fim, o Lacan vai dizer: olha, eu estou trabalhando topologia também porque a lógica, tal como ela está constituída, ela não me permite ir adiante. Mas acontece que a topologia é importante porque ela trabalha, isso é uma coisa muito pouco sabida, engraçado, a topologia é o estudo do espaço enquanto tal, etc. e só. O resto tudo é construído a partir dessa ideia. Mas eu vou chegar lá, eu vou dizer, os topólogos dizem que a mente é topológica. Sim, porque aqui podem ter pessoas assistindo a gente que nem sabem quem é Lacan ou nunca ouviram falar de topologia e podem ter até lacanianos avançados em topologia. Então, é importante a gente, pelo menos, definir, talvez, o que seria, em linhas gerais, claro, né? O que é a topologia, né? Não é... Porque a topologia você dá, inclusive, curso disso, né, Luiz? Que dura anos, né? Depois você vai falar um pouquinho. Ah, tá. Claro. Tanto a obra de Freud como a obra de Lacan, elas estão situadas num problema fundamental que eles tentam resolver e superar, por incrível que pareça. E eles, na verdade, trazem só de vez em quando isso, porque é um problema de fundo. O problema de fundo é, ao mesmo tempo, o engajamento e a discordância
com a estética transcendental de Kant, que está na Crítica da Razão Pura. Sabe? Acontece que Freud, a penúltima observação dele, escrita na vida, inclusive ele tem várias outras, né, que ele toca no assunto, é brigando com Kant. Ele diz: a psique é extensa e nada sabe disso. Ao invés dos a priori kantianos, os do nosso inconsciente. Ou seja, ao invés dos a priori, tempo e espaço, como as pessoas dizem, quando na verdade Kant coloca o espaço primeiro e o tempo depois, entendeu? A espaço corresponde na psicanálise deslocamento, Verschiebung. A tempo, condensação, Verdichtung. E Verdichtung, no alemão, deriva do termo poesia. Por isso que o Schiste é poético. Por exemplo, né? Bom, aí seria toda a coisa de trazer o grande Shakespeare, né, para cá, para a discussão que Freud amava. E Lacan também vai dizer que temos que reformar a estética transcendental. Acontece que este é o problema central da topologia, a estética transcendental de Kant. Mas, inclusive, foi o que fez com que Gauss, que é o grande patrono, hesitasse em publicar os seus pensamentos sobre topologia e fizesse seus alunos trabalharem nele e publicarem, né? Acontece que os topólogos promovem uma redescrição, ou seja, descrição na topologia, quer dizer desenhar, né? Um redesenhar da estética transcendental de Kant, corrigindo ou ampliando um conceito e tornando menor outro, insignificante, de certo modo. Ou seja, corrigindo o conceito de espaço para um espaço multidimensional, a gente pode dizer, né? Multidimensional, pós-euclidiano, né? Que incorpora tudo que tem no espaço euclidiano, mas que tem outras coisas. E acontece que se a gente vai ler Kant, e Kant vai dizer, na estética transcendental, na crítica da razão pura, o que é aquilo lá? É como a mente funciona, gente. E quando os topólogos vão lá e trabalham isso, eles estão trabalhando no quê? Não, numa ciência, arará, claro. Mas eles estão trabalhando cientificamente para mostrar como é a mente humana. Então, por isso que os topólogos, eles produzem, a partir de Gauss, uma escola na matemática que é chamado intuicionismo matemático, que dá uma lista de campeões, né? E que vai desembocar, por exemplo, em dois caras muito famosos, um muito popular no Ocidente, o outro nem tanto, mas que os psicanalistas já ouviram falar, esse segundo. O primeiro é o Einstein e o segundo é o Gödel, o Kurt Gödel, o Albert Einstein e o Kurt Gödel. O Albert Einstein vai usar a teoria das curvas de Poincaré e Riemann, que foi o protegido de Gauss, para produzir a teoria da relatividade. Tanto é que se você vai ler o Poincaré, você vê toda a teoria de Einstein já sendo montada dentro dos trabalhos de Poincaré. É muito interessante, né, a coisa. E o Lacan, vocês sabem, né, ele nasceu em 1901, Poincaré está publicando A Ciência e a Hipótese em 1901, né, e o Lacan vai fazer a escola dele sendo aluno dos alunos de Poincaré.
tendo uns malucos lá, dando aula para ele. E aí eles já sabem o que é topologia, entendeu? E aí, lembrando disso, lá pelos idos de 40, ele volta motivado por Alexander Koyré, que era o patrono dele, o grande filósofo da ciência russo-francês, né? Ele era protegido dele, a estudar mais a fundo essas coisas, né? Então tem alguns trabalhos do Lacan anteriores que indicam claramente que ele estava estudando muito topologia. Mas ele só vai estar pronto em 62, no Seminário 9. E ele vai abrir o trabalho de topologia no seminário com uma frase muito característica em francês, dizendo: eu abro a era dos pressentimentos. Só que pressentiment em francês quer dizer intuição, entendeu? E ele usa isso justamente para diferenciar toda a crítica que ele estava fazendo ao conceito de intuição em Descartes antes. E o intuicionismo matemático que põe Carré a grande estrela, ele é um avesso e briga com o logicismo do Bertrand Russell, que é famoso, que gerou os computadores e tudo. Então, de certo modo, a topologia ela é utilizada para expressar processos e características e estados modais da mente humana e também da physis, do universo. Para ter uma ideia, os Vingadores, o último filme, eles têm o problema da viagem no tempo, e num dado momento o Homem de Ferro vai falar sobre o assunto, Anthony Stark, né? E ele vai usar o modelo de uma banda de Moebius. Bom, uma banda de Moebius que é dextrógera, dobrada para a direita, no seu movimento de construção, ela seria uma representação do caminho para o futuro. Mas o que eles não fazem lá é que tu precisa uma outra banda de Moebius para representar o caminho de volta para o passado, que é uma banda de Moebius levógera, orientada para a esquerda. Acontece que elas não são uma representação disso, mas tem uma outra estrutura, um outro espaço topológico, que é a representação aqui, que se chama garrafa de Klein, que tem dentro dela, quando a garrafa de Klein está construída, duas bandas de Moebius orientadas, uma levógera e a outra dextrógera. E Lacan vai utilizar a garrafa de Klein para falar da demanda, que é sempre progressiva, né? Temporalmente, na análise, passando pela linha imaginária da transferência, pelo círculo de revirão, onde está a questão do amor, etc., na garrafa de Klein, e voltando pela banda de Moebius contrária, de modo retrógrado, entende? Pelos processos de identificação. É muito interessante o que Lacan vai fazer sobre essa questão do dispositivo clínico, e é realmente genial. Genial. Retomando Freud. E o que é muito interessante, que nesse momento o Lacan vai retomar o capítulo 7º da Psicologia das Massas e fazer uma brilhante exposição desse capítulo e novamente falar daquela ideia fixa que ele tem, que é muito bonitinha, do Einziger Zug em alemão, o traço unário, né? Luiz, agora uma provocação assim, né? Porque a gente está falando da importância da topologia lacaniana na formação psicanalítica. Você acha que um psicanalista pode se formar muito bem, obrigado, sem ter a mais parca ideia do que é a banda de Moebius, o touro, a garrafa de Klein?
É possível ser um bom psicanalista sem ter conhecimento de topologia, sem compreender o seminário 9, o seminário 12, assim por diante? O que você acha? Eu acho que essa é uma resposta muito complexa que teria que ser dada e eu acho ela muito interessante porque ela sempre é feita para mim. É feita por mim ou é colocada de modo avesso, eu vou dizer assim, por colegas que são lacanianos, que escrachinam a topologia e dizem que Lacan fez aquilo porque estava maluco, né? Mas usam nas propagandas de seus trabalhos figuras topológicas, Noble Romeu, etc. E aí eu me lembro de uma situação, quando ele falou isso, um dos colegas, que eu gosto muito dele, sabe? Quando ele falou isso, eu disse, você está caindo numa contração performática, meu caro. O que é um erro gravíssimo em lógica. Você fala isso e no cartaz que está atrás de você, você tem uma representação topológica. E não é algo de má fé. Não é algo de má fé, porque eu te conheço. Mas é algo de uma insuficiência ou força para avançar sobre isso. A topologia ela exige muito da gente. Como eu dizia lá em São Paulo, às vezes a gente tem que ficar estudando no final de semana em vez de ir para Guarujá. Porque eu tinha um amigo meu que tinha um apartamento em Guarujá. O Plácido Campos, que era um cineasta famoso. Nós éramos amicíssimos. Ele foi me orientando no mestrado e veio a falecer, infelizmente. E ele vivia me convidando para ir no apartamento dele em Guarujá, e eu ia, né, com ele. Mas assim, voltando ao assunto, né, para não dispersar. O Freud tem uma profunda preocupação com o conceito de espaço. Na obra dele isso está aparecendo o tempo todo. Ele escreve para Breuer: afinal de contas, como podemos dar conta de forma bidimensional, através do texto escrito, de algo tão corporal e espacial como a nossa querida histeria? E aí ele vai indo, né? Ele vai usar o termo instância, e ele vai falar uma eine andere Schauplatz, tomando de Fechner o conceito, que o inconsciente é uma outra cena. Uma outra cena. E esse under é com A maiúsculo em alemão, né? Tem que lembrar isso. Mas Freud não conhecia topologia, ele conhecia geometria e ele sabia a representação espacial topográfica. Certo? Ele conhecia bem isso. A topografia, a geometria topográfica. E alguma coisa de geometria projetiva. E ele utilizou isso. E se ele utilizou isso, significa que essas coisas importam, têm uma certa importância. O grande problema nosso na civilização brasileira é que nós fomos, como psicanalistas educados. Agora vou citar um evento, por exemplo, que eu assisti inúmeras vezes isso, seja nas aulas da faculdade, alguém falando, ou em grupos de... Eu fui fazer um curso com um psicanalista famoso, quando era estudante de psicologia, e nós fomos ler A Interpretação dos Sonhos. Aí fomos começar, e ele disse, olha, vamos deixar essa capítulo 1 e essa introdução do capítulo 2, onde ele fala de Schiller, etc, para trás, porque isso não interessa. O Freud fez isso só para embelezar a obra e parecer científica para ele. E vamos direto à técnica e ao conteúdo que importa. Eu estava com uma colega minha, fiquei quieto, não falei nada.
É como diz um orientando meu, se eu falo é porque eu estou gostando, se eu ficar quieto, assim, eu saí aquele dia, eu nunca mais voltei lá, entendeu? Então, se Shakespeare não é importante, se Darwin não é importante, se nós vamos tirar Darwin da psicanálise, de um certo modo como Freud lê, vamos tirar Shakespeare da psicanálise, vamos tirar a topografia que ele utiliza, gente, não vai sobrar nada, hein? Né? Assim, mas não é a única escola. Existem inúmeros analistas muito bons, que são carusianos, por exemplo, do círculo psicanalítico, né? Mas se você estuda topologia, o teu trabalho se altera de forma diferenciada. Você faz um salto, né? Qualitativo. A diferença entre uma psicanálise bem entendida com o estudo da topologia pode ser comparada com uma psicanálise que não tem a topologia, como a que não tem a topologia com Newton. E a que tem a topologia com Einstein e Stephen Hawking. Entendeu? Quer dizer, a topologia seria a física quântica da psicanálise. Acontece que o pensar topológico é importante. Isso é fundamental. E nós pensamos topologicamente, mesmo que tenhamos raiva da topologia. Você se movimenta no espaço. Você abre portas, etc., né? E assim vai. Você enfia o dedo na orelha, no nariz. Você coloca o seu ticão em um buraco. O buraco se coloca no ticão, né? Nós temos uma boca. Para dar uma ideia, o Erikson, em Infância e Sociedade, o Erikson, psicanalista, né? Vai dizer que nós somos um tubo digestivo. O ser humano é um tubo digestivo. Ou seja, nós somos um toro. Nós temos um buraco na entrada e um buraco na saída. É o mesmo buraco, é o lado do buraco. Luiz, e por falar nisso, de que maneira você pensaria a formação psicanalítica dentro de uma conjuntura, de uma leitura topológica? A gente tinha brincado ontem numa conversa particular, né? Eu perguntei, Luiz, você acha que é possível pensar moebianamente a formação do analista no sentido dele estar dentro e fora de instituições? Você disse que sim. Aí eu perguntei, você acha que as instituições psicanalíticas elas têm um potencial tórico? Aí você falou que não, você me corrigiu e disse que elas têm um potencial. As instituições, de modo geral, elas são uma esfera, porque elas são reguladas por um princípio normativo. E toda a esfera pode ser reduzida a um único ponto. E quando isso acontece, nós temos um princípio paranoico, como Freud vai dizer. E o Freud tem umas reflexões nesse sentido, né? Então, toda instituição ela vai ter que ter um corpus de organização. Acontece que as instituições psicanalíticas muitas vezes têm um corpus de organização que faz com que todos os pontos fiquem equidistantes de seu centro, respeitando certas coisas. Pensa os pontos como as pessoas que fazem a instituição, mas nós temos o jogo do desejo funcionando ali politicamente, o que vai fazer com que os pontos se desloquem. E isso é complicado. Tem instituições que são mais tranquilas e tem instituições que são uma bagunça, um troço, assim, um vulcão, né? O Lacan fez muito esforço. Eu discuti isso bastante com a Rudina Sco, conversando com ela, né?
no sentido de providenciar alguma situação na qual os psicanalistas pudessem se sustentar, se autorizar e conviver. E foi duro o negócio, né? Foi duro, né? Uma instituição tórica não é possível, porque o toro, ele foi constituído, ele é uma representação do psiquismo humano, mas não a única. Mas você tem que pensar o que é um toro, né? Aqui nós temos um toro, ó, né? A garrafa de Klein, todo mundo fala garrafa de Klein, o nome científico dela é toro não orientável, né? Isso a gente aprende no curso, não essa... Um exemplo aqui, ó, por exemplo, ó. Esse aqui é o seminário 24 que eu estou traduzindo com o Fábio, né? Só que é anotado, né? Tem o que o Lacan diz, a redescrição topológica, né? E o texto, porque tem que ser, né? O ideal seria falar, né? Até certo modo, mas quando a gente abre a boca, a gente não para mais, né? De falar. Então, é muito difícil. O que funciona muito bem para o exercício da discussão de instituições enquanto tal, né, é análise de discurso, que é o que Lacan fez entre o seminário 16 e 17, 18, né, que são a teoria dos discursos, dos 4 discursos, que ele fez ali 4, mas poderiam ser 16, ele mesmo comenta, né? Então, que tem uma característica de matrizes lógicas, né? Que são inspiradas na matemática das matrizes determinantes, né? E que trabalha com permutação, binômio de Newton, etc, etc, etc. Então, esse referencial é muito interessante para pensar a instituições psicanalíticas, porque elas são sistemas discursivos em funcionamento, né? A topologia, ela é aplicável ao sujeito, à mente humana, individual. No máximo que tu consegue fazer é pegar um fenômeno que acontece com o indivíduo, é que ele é capaz de constituir uma massa, como diz Freud. Aí a topologia pode ser utilizada, né? Então, pelo que eu estou entendendo, Luiz, digamos que a topologia ela seria uma espécie de refinamento do psicanalista, né? Ou seja, é uma espécie de ferramenta sofisticada que o analista poderia ter à sua disposição para pensar, teorizar fenômenos humanos, psíquicos, clínicos, né? E ter um alcance maior no seu trabalho. O Lacan está interessado na topologia como ferramenta clínica. Uhum. Né? Ele está interessado como... E ela é uma ferramenta clínica. Legal. E o que às vezes fica... Mas tu tem que ser capaz de fazer a correlação, porque às vezes ele está falando em conceitos topológicos, descrevendo situações que ele está examinando topologicamente, e tem uma questão clínica ali, e aí esses conceitos clínicos, essa ideia tem que ser pensada, tem que estar sendo acompanhada, né? E como ele está sozinho, principalmente até o seminário, entre o seminário 12, porque no seminário 12 ele recebe uma crítica muito forte sobre o trabalho topológico dele, ele se irrita bastante, né? Mas os amigos dele, matemáticos, para você ter uma ideia, existe a medalha Félix Klein, que é o prêmio Nobel da matemática. O René Thom, que é um matemático francês, ganhou esta medalha. E ele é o responsável pela teoria das catástrofes, para ter uma ideia. Tá? E o René Thom era amigão do Lacan. Eles almoçavam juntos na esquina da Rue de Lille. Jantavam e tal. E o René Thom diz, não,
O Lacan não faz topologia. Ele faz topologeria, que é a relação da topologia com a psicanálise, que é algo que novo. Por isso que a gente escolheu o título Topologia Lacaniana, né, que é uma coisa bem específica, né, o uso que ele fazia, né, Luiz, esse paralelo. Bom, a gente já chega a 1 hora de gravação, acho que por hoje, né, é um bom start, né, Luiz, para essa discussão, que é muito vasta, né, o Luiz mesmo, ele é professor de topologia, e você queria falar do teu curso, você tem um canal no YouTube, né, Luiz? Se quiser estudar com você, ter mais informações sobre esse assunto polêmico, vasto, interessantíssimo, né? E que pouca gente conhece, eu acho, né? Pouca gente tem domínio, pelo menos, né, desse assunto, me parece, né? Eu diria que a topologia não é polêmica, ela é divertida, ela é uma coisa que a pessoa extrai muita alegria e prazer no trabalho com ela, porque ela ajuda a abrir o horizonte da nossa cabeça. Mas o pessoal, a gente faz polêmica com tudo, né? Então, sim, claro. realmente eu tenho um curso, eu desenvolvo um curso de topologia pela Topos. Quem tiver interesse pode procurar, é um curso sistemático no qual eu ensino topologia mesmo, né, que é um resultado dos meus 42 anos de pesquisa, né, porque eu fui lá atrás da topologia, eu estudei topologia a fundo, eu fui ler todos os topólogos da história, né, e numa época isso era impossível, mas depois do ano de 2000 isso foi barbada, né? Toda vez que eu ia para a Europa, e eu fui inúmeras vezes dar aula lá, eu pegava livros, ou então, com o advento da internet, né, a gente pôde ter acesso a bibliotecas realmente fantásticas. Esse curso ele tem 3 anos. Nós aprendemos todas as estruturas e espaços topológicos e as suas correspondências clínicas e no trabalho do Lacan. E passamos o último ano trabalhando o Seminário 12, que é o grande seminário, é o segundo seminário sobre identificação e sobre a clínica, né, do Lacan, né, que é o Problemas Fundamentais para a Psicanálise, que é onde Lacan vai trabalhar as modalidades subjetivas do ser do sujeito, né? E depois tem depois do 3º ano, as turmas se engajam em processos no qual eu trabalho qual é a topologia que Lacan está desenvolvendo no Seminário 13, no Seminário 14, no Seminário 19, 24, 25 e 26. E assim vai indo, né? Tem essas coisas, né? E então, você tem um canal que é o NUPHG, né, Luiz? No YouTube, né? Topofilosofia. Mudou o nome. Não. O NUP, em vez de eu colocar Petri, eu coloquei lá no meu avatar uma figura topológica e as iniciais do meu núcleo de pesquisa na PUC na época. Então, porque eu lembro que é o NUPHG, o nome do canal, que está como ele. Porque a minha tese de doutorado é sobre a topologia lacaniana. Tá? E aí eu criei com o meu orientador, criamos um grupo de pesquisa, né, que é Núcleo de Pesquisas em Hipermídia, por causa da parte da modelagem tridimensional, e games, porque a gente também... Eu tenho games topológicos feitos, né? Eu, na verdade, participei, tive 2 prêmios internacionais na Europa, em bienais de arte, com 2 games tridimensionais que tratavam de questões topológicas. O primeiro tratava de viagem espacial, etc., com Pedro Barbosa.
E o segundo era essencialmente sobre topologia, que eu chamei de Labirinto 1260, né? E que tem áudios da Algaria Matos, do Arnaldo Antunes, que gravaram para o trabalho, e foi muito legal, muito divertido. E lá é trabalhado a estrutura tórica do mundo, e com filosofia, né? É todo trabalhado em cima de um texto do Heidegger que é topológico, que em alemão tem der Denken und Erfahrungen, da experiência do pensar. E a conclusão da experiência do pensar é a seguinte: o pensar poetante é, na verdade, a topologia do ser, o Heidegger vai dizer. E eu fiz essa obra nessa vibe, né? Eu fiz ela em 30 dias, né? Esse mundo tridimensional. Deu um trabalhão do caralho, né? Mas foi divertido, né? Isso é o que importa, né, pessoal? A gente fazer as coisas com diversão e liberdade, né? Esse é o espírito aqui do canal Paixão Analítico. Então é isso aí, Luiz. Queria te agradecer pela presença hoje, a gente ter gravado esse vídeo que daria para ficar falando horas, né? Sobre a tua vida, o teu percurso, a formação do analista, né? Mas sigamos em frente aí. Tudo tem uma frustração também, um limite, né? A gente fez um recorte hoje aqui. Quem quiser depois pode entrar em contato com o canal Paixão Analítico, se alguém quiser conversar com o Luiz, paixãoanalítico@gmail.com. Você tem algum e-mail de contato também, Luiz, se alguém quiser bater um papo com você, perguntar alguma coisa? Não. Não, eu tenho e-mail, mas eu detesto e-mail. Se alguém Tá. quiser falar comigo, manda um WhatsApp. Ou no Instagram lá, por exemplo, né? Eu não abro meu e-mail. Então, como que alguém pode falar com você? Você tem um Não, eu vou colocar aqui na tela o meu WhatsApp. Tá, o WhatsApp, tá bom. Vou colocar também o da Isabel, que é a coordenadora dos trabalhos, a psicanalista, que foi aluna minha na área da topologia, ela é ótima, né? E aí, se alguém tiver algum interesse em conhecer mais sobre o assunto, né? Legal. Pode procurar ela, né? Para saber dos cursos, né? Eu estou agora fazendo também. Eu já estou dentro do programa da pandemia. Eu comecei um trabalho que é leitura anotada da obra de Freud, a partir de uma correlação com o pensamento de Lacan, mas o centro é Freud, né? Não é assim, o Freud é muito interessante. By the way, a propósito, Lacan, não, é Freud mesmo, né? Então pego textos de Freud e trabalho eles do começo até o final, explicando o que está acontecendo ali, e quando a coisa pode acontecer, como se diz, eu entro com a topologia que ali está acontecendo. E tá um sucesso o negócio, sabe? É muito legal. Freud é incrível, eu sou freudiano, né? Todos nós, né, Luiz? Com as nossas diferenças, mas somos, né? Sim. Então, pessoal, obrigado pela presença. Entre em contato, quem quiser falar com o Luiz, pode contactá-lo diretamente. E sigamos em frente aí com novas conversas sobre a formação do analista, né? Esse tema aí cabuloso, né? Difícil, né? Não há uma resposta simples e fácil para isso. A gente precisa desdobrar, né? Essa questão aí. Um abraço a vocês e até o próximo Paixão Analítico Drops. Tchau, tchau. Tchau.